Oi, gente, olha eu aqui de novo para abrir a semana de vocês com a nossa aula de matemática. Eu sou a professora Viviane e hoje nós vamos começar a nossa sequência de atividades 2. E eu já quero começar a minha aula mandando um abraço lá para a mamãe Alessandra Cardoso, que ela é mãe da Melissa Cardoso, do 7º ano, e do Gabriel Cardoso, da escola Antônio José Leite, aqui do norte da capital. Bem-vindos à nossa aula e para nos acompanhar nós temos hoje o professor Osmar. Boa tarde, Osmar. Boa tarde, Viviane. Muito boa tarde a todos que nos acompanham para mais uma aula de matemática aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Vou moderar a aula aqui, vocês mandem os vossos recados, né? Coloca o município, o nome da escola que você está falando, igual a professora Adriana, desejando boa tarde a todos, e eu replico aqui boa tarde da Adriana. A Adriana está lá na escola professora Isaura Teixeira Vasconcelos, lá em São João da Boa Vista. Ela está com o nono A e o nono B, prestigiando as aulas de matemática. Obrigado, Adriana, e obrigado a todos que estão aqui conosco. Muito bem, gente. Hoje nós vamos começar um campo da matemática chamado álgebra. Na verdade, a gente vai trabalhar uma habilidade que é do 8º ano, só que o nosso tratamento vai ser de 9º ano, como se vocês fossem já um pré-ensino médio, tá certo? Então, eu vou tentar criar com vocês um fio condutor. Essa parte da matemática, ela, assim como os números, ela surgiu há muitos anos, há quase 4.000 anos atrás. Já os babilônios, os egípcios, eles já estudavam, eles tentavam sistematizar os estudos da forma que a gente conhece hoje. Claro que passou ao longo do tempo, houve muitas mutações, né? E essa linguagem que a gente vai tratar hoje, ela tem mais ou menos uns 500 anos aí, mais ou menos dessa forma que a gente vai ver hoje, tá certo? Nós vamos começar a aula hoje, o nome da nossa aula é expressão algébrica, mas antes da gente definir, dizer o que é uma expressão, eu vou começar com vocês tentando dar uma motivação. Nós vamos tentar pensar conforme os egípcios, os babilônios, naquela época pensavam. Lembra-se que eles viviam numa região basicamente agrária, né? Então, eles já faziam cálculos de medidas de terreno, já faziam construções. Lembra que o Tales de Mileto foi lá, né, no Egito, ele calculou a altura da pirâmide, né? Eles já tinham essa pirâmide, já séculos, né, milhares de anos atrás, e eles construíram isso tudo sem ter essa matemática escrita como uma ciência, como a gente faz hoje, tá? É uma matemática mais voltada para o tecnicismo, para a aplicação, né, que eles utilizavam. E hoje a gente vai tentar pensar como foi, né, claro, muito ludicamente, como foi que eles fizeram os primeiros pensamentos. O que eu gostaria de você, Neurona, é que vocês criassem para si esse pensamento que a gente vai chamar de pensamento algébrico. Mais do que saber operar, saber como foi que ele foi construído para chegar até a gente com essa forma. A gente vai tentar fazer operações, né, com eles. Tudo que a gente faz no campo dos números, a gente vai operar algebricamente falando, e daqui a um pouco eu vou dizer o que é. Nossa habilidade é a habilidade 8, a habilidade 6 do 8º ano, tá certo? Mais importante aqui do que saber a habilidade é o nosso objetivo, que é utilizar letras e símbolos para expressar situações em que aparecem números desconhecidos. Tá certo? Na verdade, essa é a primeira parte da nossa aula. A nossa sequência ela tem 6 aulas, que nós vamos distribuir assim. As 3 primeiras, a gente vai tentar entender o que é uma expressão, quais são os componentes, né, os elementos da expressão, e tentar operar com eles. E depois a gente vai generalizar para o campo das equações, tá certo? E aí a gente vai gastar 2 sequências. Beleza? Então, tem na telinha, por favor. Coloquei esse exercício, eu chamei de motivação, porque a ideia é o que motivou o estudo da álgebra da maneira que a gente tem hoje. Ela não é dissociada do conjunto numérico. A gente não trabalha separado, elas foram criadas mais ou menos no mesmo momento, estudando as mesmas coisas, mas essa simbologia que a gente vai usar foi sistematizada depois, tá certo? Então, a gente está falando aí de 3.000 anos aí de estudos atrás dos primeiros pensamentos. Então, ficou assim, ó. A motivação inicial é calcular a área e o perímetro do retângulo abaixo. O retângulo é essa figura que tem um par de lados iguais, não é isso? Os 2 paralelos, que a gente vai chamar de comprimento aqui, né? Eles são iguais, e essa largurinha aqui também eles são iguais. Pintei aqui, fiz 2 pauzinhos nos laterais, e o de cima e o de baixo fiz um só, para dizer que eles são iguais. Então, essa ideia de terreno já tinha também, né? De retângulo, de geometria, né?
alguns relatos matemáticos dizem que a geometria veio primeiro, depois veio os números, né? Só que aí a gente vai estudar junto. Então, a minha motivação é o seguinte, calcular o perímetro. Lembrando, o que é o perímetro? É a medida do contorno dessa figura. A gente pode dizer que é a soma de todos os lados, né? Mas eu acredito que fica melhor a gente dizer o contorno, porque a gente fala de perímetro de circunferência, e é perímetro também, mas ela não tem lados, não é isso? Então, eu gosto mais dessa definição de dizer que é o contorno da figura. Que, no caso dos retângulos, é só somar a medida, né, o valor numérico de cada lado. E a área é a região interna da figura, beleza? Então, veja, vamos supor que esse retângulo aí tem o comprimento, que eu vou chamar de A igual a 4, e a largura dele de B igual a 2. Então, como a gente faria para calcular o perímetro? A gente contaria, não é isso? Era só contar quantas unidades tem aí em todos os lados. Então, na telinha, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o perímetro seria 12, certo? É só contar aí quantas unidades tem em cada lado. E a região interna, que eu vou chamar de lado, é só a gente contar quantos quadradinhos tem dentro, né? Quadradinhos assim, quantas figuras, né? Nesse caso, retângulo. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a área seria 8. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Agora, vamos supor que eu faço um outro retângulo, e agora o comprimento vai ser 8 e a largura vai ser 4. Então, o que a gente vai fazer? Se eu quiser saber o perímetro, eu tenho que contar, não é isso? Então, vamos contar de novo. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nossa, já cansei, hein? E aí a gente vê, ó, que o perímetro, contando tudo aí, o contorno deu 24. E se a gente quiser saber a área, a gente conta o que tem dentro, não é isso? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... eu vou contar assim, 8 mais 8, mais 8 e mais 8. 4 vezes o 8, tá bom? Eu acho melhor, né? Do que contar um por um. Muito bem. Então, a gente deu aí 32 de área. Agora, gente, ó, vamos gastar mais energia aí. E se esse lado, por exemplo, ele fosse aumentado aí, né? Para 24 um lado e o outro 8. Será que a gente precisa contar tudo de novo para conseguir calcular isso? Então, a ideia dos primeiros carinhas era isso. Tem que ter uma maneira mais fácil, porque a gente já consegue ver que tem um padrão aí, né? Em vez de eu ficar contando, por exemplo, vamos ver o perímetro aqui, ó. Eu sei que aqui desse lado são 24, certo? Então, aqui tem 24 também, porque eles são iguais, ó. Então, eu acho melhor fazer 2 vezes 24. E depois eu posso fazer o mesmo com esse lado aqui, que é 8, aqui também vai ser 8. Então, 2 vezes 8. Então, eu acho melhor a gente contar o perímetro dessa maneira. 2 vezes os dois lados de cima e o de baixo, que são iguais, e 2 vezes esses lados aqui. Então, veja, o pensamento surge daí, né? Dessa ideia. Eu percebo que tem um padrão. Eles também perceberam no passado. Então, olha lá, ó. Mudando para o próximo aqui, né? Uma das aplicações, e a importância da gente estudar isso, é pensar, por exemplo, e se esses lados aí forem muito grandes, né? Fica exaustivo. Eu me cansei de contar aqui, né? Conta cada unidade que aparece. E mais, e se ele, por exemplo, for um número decimal, é mais difícil de contar. Então, surge aí a necessidade da gente criar um método, uma forma que a gente consiga calcular isso e fazer previsões, fazer generalizações. Então, a álgebra surge nesse contexto da gente ter que resolver situações com números desconhecidos e que você pode ainda modificá-los, né, quantas vezes você quiser. Tá certo? E aí, ó, eu escrevi para vocês assim. Podemos utilizar as expressões algébricas para representar números desconhecidos e para generalizações quando se observa um padrão. No caso aí do retângulo. Tá certo? E aí, ó, nós vamos, eu vou deixar mais tempo nessa telinha. Eu sei que vocês estão sem material. Tira um print. Olha, eu coloquei aqui alguma definição para vocês, tá? Eu vou dizer o seguinte, ó, a expressão algébrica é a frase matemática que contém letras. Essas letras têm ideias de números, tá bom? Vou até colocar aqui, ó, a ideia dessa letra é ser um número, tá? Então, é uma frase que tem números, letras e operações entre elas. Eu vou dar algum exemplo aqui, ó.
Por exemplo, como eu posso ler essa expressão que eu escrevi? Eu posso ler assim, a soma de um número com 3, cujo número eu não sei quem é, mas eu quero somar com 3. Então, você coloca uma letra para representar um número que você não conhece. Então, aí você tem uma expressão algébrica, uma frase matemática. Olha essa daqui, ó. A diferença entre o quadrado de um número, pode ser x, ou então a diferença entre dois quadradinhos, ó, você pode dizer assim, né? Esse quadradinho tem lado 1 e esse outro não conheço. Também é uma representação, tá? Olha essa daqui. A soma de dois números subtraído de 1, você pode ler assim, né? Representado por duas letras, já que eu não sei quem são esses números. Aqui tem uma representação um pouco mais formal, mas está assim, ó. Você pode ler assim, o dobro do quadrado de um número vezes um número vezes o outro, tá certo? Você pode fazer sempre referência a essas letras como um número que você ainda não conhece, mas que a ideia é que você possa conhecer. E aí, ó, quando essas expressões elas têm uma igualdade, um símbolo de igualdade, a gente vai chamar de equação. Então, as equações são expressões algébricas que têm uma equivalência, que você pode comparar pelo símbolo de igual. Veja essa daqui, ó. Essa daqui é a fórmula da velocidade que a gente já viu, não é isso? Velocidade é a divisão do espaço, né? Relação do espaço com o tempo. Outras aqui, ó. Quando você igualou essa primeira aqui, né, com 0, você está dizendo que isso é uma equação. A primeira era só uma expressão. Quando você coloca a igualdade, ela vira uma equação. Tá? Tem que estar claro isso aí para vocês. Ó, a soma de dois números é igual a 1. Note que aqui pode ser qualquer número, né? Por exemplo, poderia ser o 0 e o 1, metade e metade, né? 1 centavo com 99 centavos também dá 1. Então, ele assume um número que você pode atribuir aí à vontade, tá certo? Bom, então vamos mais para adiante. Esse exercício é o que está, que eu chamei de motivação, eu dei uma adaptada, mas é o exercício que a gente estava pensando anteriormente, né? E quando o lado, né, o comprimento e a largura, for um número qualquer? Como eu posso, então, escrever uma expressão? Agora eu quero que vocês coloquem uma expressão, nesse caso vai ser uma fórmula, para calcular o perímetro. Eu vou chamar esse ladinho de A, tá bom? Vamos considerar esse A e esse B. E agora o exercício é o seguinte. Eu quero que você escreva, diante daquilo que eu falei, uma expressão que você possa calcular o perímetro desse retângulo. E na letra B, uma expressão para você calcular a área, tá certo? Vocês têm 2 minutos para trazer resposta para a gente aqui no chat. Obrigada. Oi, Viane, retornamos aqui com as interações aqui. A professora Andréia está pedindo para a gente dar uma reforçada aqui, pessoal,
que ainda não fez a AP, que o faça, tá? E ainda a sequência digital lá na sede. Então, é extremamente importante vocês, né, fazerem essas atividades, tá ok? Tá? Com a gente aqui a professora Maria Jesus, tá? Perímetro 2A mais B e o perímetro da área, perímetro, né? 2A mais 2B é o perímetro, e a área A vezes B, o pessoal lá da Escola Brotero, lá de Guarulhos Sul, tudo bem? Da professora Marina, tá? Ela está com o Jorge, perímetro 2A mais 2B, tá ok? Não colocou área, tá? Lá da PEI Florentina, tá? Professor Aguinaldo, lá da Escola Onela Fagione Moreira, lá de Jales, tá? É isso, tá? Perímetro 2A mais B, né? Fazer uma distributivazinha lá, tá? E a área A vezes B, tá ok? Professora Meire, tá? Ela fez um questionamento, Viviane, sobre os materiais, né? E aí a gente tem uma resposta, é assim, tá? Que esses materiais deverão chegar aí nas próximas 3 semanas, tá? Caso contrário, tá? Esse material está disponível aí de forma digital, tá bom? Então, só um pouquinho de paciência, né? Que vai chegar. A gente sabe o tamanho das dificuldades, enfim, mas a gente está trabalhando para que isso aconteça, seja resolvido. Tá bom, Viviane? De maneira geral, é isso. Beleza, tem aqui a aluna Cristina, a Sara Regina, também as duas alunas. Tem a aluna Lívia Giovana Isabela, do P. Gabriel, respondendo aí, P igual a 2A mais 2B e a área A vezes B. Só complementando, Viviane, tá? Você pode acessar o material através da versão digital lá do Currículo Paulista, tá? Tá lá na aba Materiais de Apoio, tá? E para dúvidas, entre em contato com material.didático@educacau.sp.gov.br, tá bom? material.didático@educacau.sp.gov.br. É isso. Isso, bora então. Então eu vou chamar o perímetro de P de perímetro, poderia ser outra letra, tá certo? E aí a gente percebe que é só somar os lados, não é isso? Então vai ficar assim, ó, A mais A, B mais B, ou A mais B mais A mais B. Ou ainda, 2 vezes o lado A, não é isso? Mais 2 vezes o lado B. Então, quem escreveu isso, muito bem. Isso daí é o que a gente vai chamar de expressão algébrica. Uma escrita matemática, simbólica, tá? Mas o mais importante que entender esses símbolos, né, é saber o significado deles, tá certo? Para a gente não ter que escrever perímetro é igual ao comprimento 2 vezes, mais a largura 2 vezes. Apesar de que nos primeiros papiros, nos primeiros registros, os egípcios escreviam assim, surgiam essas palavras aí, comprimento, largura, só que teve passou por toda uma evolução e agora a gente simboliza dessa maneira, tá bom? Chamando de uma letra e essas letras correspondem a números. Cada vez que você trocar o valor do A e do B, você tem um valor para o seu perímetro. E para a área, a gente sabe que é só multiplicar, né? Então, o comprimento pela largura, eu chamei de A maiúsculo de área, né? E esses dois ladinhos aqui, A e B minúsculo. Muito bem, quem respondeu. Estão entendendo aí os passos, tá certo? Vamos para mais um aqui, a letra C, tá bom? Ela continua, é o exercício ainda da página 72 de vocês. Eu dei uma adaptadinha, coloquei uns números aí, ó. Ficou assim. Observe a imagem a seguir e responda ao que se pede. O que você escreveu nos itens anteriores, que o perímetro é 2 vezes A mais 2 vezes B, e a área é um lado vezes o outro, será que serve para qualquer quadrilátero? A gente já sabe, né? Qualquer não, serve para o retângulo, né? E aí a resposta é sim, né? A gente já veio de todo aquele estudo, né? Os primeiros ali. A gente fez com alguns e generalizou até chegar nessa expressão. Então, olha, eu gostaria que vocês calculassem, vocês vão ter aí mais 2 minutos, para calcular a área e o perímetro dessa figura, só que agora a gente vai chamar o lado de 2 décimos e o outro lado de meio, tá bom? Mais 2 minutinhos para vocês calcularem aí, então, para mim, a área para esses dois valores aí, 0,2 e 0,5. Acho que 1 minuto é suficiente, porque é só o cálculo da área, tá bom? Já volto. It's the holiday. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday. Everybody get it, brand new everything. Yeah, you know we getting lit. It's the holiday. Everybody
this one with lightning speed. Is that 18 carats? I wanted to scream. A big rope chain to match my shiny watch. Silence on the road, no, please don't stop. I got designer bags, but I'm not teasing. And enough outfits to last for 2 seasons. Had a good year, I was so behaved. So I'm a spoiled brat on the holidays. Let me slay, let me skate, let me... Viviane, conosco o professor Frederico, tá? Lá da escola Moacir, lá de Campinas, Diretoria de Ensino Leste. Abraço, Frederico, obrigado pela participação aí sua e dos seus alunos. Professora Elane está com o Pedro Henrique, tá? E o Pedro Henrique colocou 0,10, tá? Okay? Como área, tá? Professor Mauro, tá acompanhando a aula aqui, tá bem? Mandando as respostas. Escola Estadual Jeremias, tá? Jeremias de Paula Eduardo, é de Monte Alto, perímetro, foi até além, Viviane, perímetro 1,4 e área 0,1, tá? Peileg Lamara Avelino, lá de Sumaré, professora Fernanda, com o nono A e o nono B, área 0,1, tá ok? E muitos outros vão por aí. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó, tá? Professora Mônica, tá? Lá com o pessoal da Escola Estadual República do Haiti, aqui na capital, tá? O Guilherme colocou perímetro 1,4, não colocou a área. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Mônica, tá bom? E quem mais? Só para finalizar, o pessoal lá da Escola Astrogildo Silva, professor João, tá? Tá com o pessoal mandando as respostas, perímetro 1,4, área 0,1. É isso, Vivi. Então, tá, eu pedi a área, eu coloquei aqui os 2 resultados para vocês que procuraram aí, deram as respostas, muito obrigado. Vocês estão certos, ó. Então, se eu quiser calcular o perímetro, eu vou multiplicar 2 vezes o lado A, mais 2 vezes o lado B. Lembrando da nossa última aula, primeiro a gente faz multiplicações, lembra disso? Nas expressões, as expressões numéricas, ó. 2 vezes 0,2 e 2 vezes 0,5, e depois soma, né? A gente vai achar o perímetro igual a 1,4. Já a área, eu fiz uma multiplicação, coloquei esses valores em decimais de propósito, eu vou calcular na forma fracionária. Olha lá, ó. 0,2 vezes 0,5 é a mesma coisa que 2 décimos vezes 5 décimos. E aí a gente aplica, né, o que a gente aprendeu das operações, 5 vezes 2, 10, e 10 vezes 10, 100. E aí, ó, eu posso simplificar um zero de cima com um de baixo, que dá 1 décimo, conforme vocês acharam. Também daria para multiplicar aqui, né? 2 vezes 5, 10, conta 2 casinhas decimais, aí põe a vírgula, dá o resultado que você apresentou para a gente. Muito obrigada. Pessoal, então vamos para mais um exercício. Esse daqui, ó, também é uma motivação. Lá na página 73, vocês vão encontrar uma série de exercícios para escrever expressões algébricas desse pensamento, pensando que as expressões são sempre um número, tá certo? Então, eu trouxe uma propriedade aqui para você, eu quero que vocês tentem achar uma generalização, tá certo? Eu vou começar o pensamento com vocês e depois vocês vão trazer uma expressão algébrica que descreve esse pensamento. Então, tá assim, ó, é o exercício 2, tem vários, eu vou fazer a letra C. O produto de 3 números consecutivos. O número consecutivo é aquele que vem um depois do outro. Os números naturais, eles têm consecutivos, tá certo? O 0, ele não tem antecessor, tá? Os números naturais começam ali no 0, e 0, 1, 2, 3, né? Se são 3 números, então o 0, 1, 2 são consecutivos, 2, 3, 4, 20, 21, 22, tá certo? Então, eu quero que você pense o seguinte, ó, eu coloquei aí primeiro esses 3 consecutivos aí, ó, o 1, o 2 e o 3. E eu concluo o seguinte, ó, o 1 é 1 mesmo, é um número, tá? Um número qualquer eu vou chamar de 1. Se eu pegar o próximo do 1, é a mesma coisa que fazer o 1 mais 1, não é isso? E depois, se eu quiser o próximo do próximo, eu vou pegar e somar mais 2. Vejam outros 2 exemplos, mais outro exemplo aqui de número consecutivo. Ó, eu tenho 20, 20 é um número. Se eu quiser o consecutivo do 20, eu vou pegar o 20 e somar 1, ó. Se eu quiser o próximo consecutivo, eu vou pegar o 20 e somar 2. Agora, se esse número aqui for um número qualquer, vamos chamar esse número, por exemplo, da letra X, né? Olha lá, X, quem é o consecutivo do X? O próximo. O consecutivo é o próximo. Então, será o X mais 1, ó. Essa é uma ideia, tá certo? E o próximo do próximo é o X mais 2, ó. Então, o exercício pede o produto, né? Produto quer dizer multiplicação, de 3 números consecutivos. Então, basta fazer um vezes o outro, certo? Olha, eu vou apagar aqui.
E vou apresentar para vocês, ó, aí essa outra maneira, ó. Você pode usar a ideia também de antecessor e de sucessor, colocando o número no meio, ó. Se eu chamar o 2 aqui de x, o antecessor será x menos 1 e o sucessor x mais 1. Tá certo? E o produto entre eles, ó. Coloquei aqui, se fosse 21, né? Vou chamar esse daqui de x, talvez, né? Seria x menos 1 e o outro próximo é o x mais 1. De qualquer forma, esses 3 números são consecutivos. São 2 maneiras de representar. Eu já generalizei porque a nossa aula está acabando. E eu posso voltar na próxima aula, tá? Mas eu quero que você... Deixa na telinha, por favor, para eles tirarem um print. Esse exercício é muito interessante. Eu vou falar depois dele de novo, tá bom? E... Por hoje é só, acabou nossa aula. A gente volta amanhã falando um pouco mais sobre isso. Um beijo, pessoal, e muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, Osmar. Até a próxima, obrigado. Nosso diretor vai colocar o QR Code para vocês fazerem aquela análise. Obrigado. Até a próxima, Viviane.